Oi pessoal, tudo bem? Beleza. Bom, no meu último vídeo eu recebi uma série de reclamações sobre ele, no sentido de que foi me dito que foi um vídeo estupidamente emocional e que não houve nenhuma argumentação, certo? Bom, apesar de que eu acho que vocês estão confundindo o espaço do meu vlog com o espaço de teses acadêmicas, com todo respeito, eu acho que é justa a reclamação, certo? Então, portanto, nesse vídeo eu vou fazer uma exposição melhor das ideias que estão por trás do meu último vídeo. Que, na verdade, o meu último vídeo não foi sequer uma acusação, ou uma generalização, como alguns disseram, mas tudo bem. Então, o que eu vou defender nesse vídeo? Duas ideias. Primeiro, a de que não podemos prescindir de partidos políticos no nosso processo democrático. Essa é a primeira. A segunda é, não existe, não é desejável e não tem sentido clamar por neutralidade ideológica no espectro esquerda e direita. Eu vou explicar porquê de cada um desses pontos. Vamos começar pelo segundo deles, certo? Então, o que é esquerda e direita? Esquerda e direita são posicionamentos políticos, certo? São posicionamentos políticos tipicamente opostos. Existe uma discussão e os próprios pensadores de esquerda e de direita, eles têm dificuldade em definir o que são esses posicionamentos políticos. Mas, em geral, você tem na esquerda um pensamento mais coletivo, ou seja, a ideia de que você tem que ter sempre a social ou a sociedade em primeiro plano, certo? Olhar primeiro para isso, e depois para o indivíduo. Enquanto que a direita, normalmente, ela acha que o indivíduo tem que ser posto em primeiro plano e que a sociedade se regula em função desse indivíduo, certo? É só um resumo, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai me xingar, mas essa é uma ideia que a gente está usando só para discutir. E nesse espectro existe também o centro, certo? Que é uma espécie de posição intermediária entre os dois. Aí você tem as diversas ramificações, centro-esquerda, centro-direita, e algumas pessoas também tentam colocar um outro eixo aí, que é o eixo liberal e conservador, mas eu vou dispensar esse eixo, eu vou só focar na questão esquerda e direita. Então, a primeira coisa que eu queria tirar da jogada é essa ideia de que o ideal não é nem ser de esquerda nem ser de direita, é de ser neutro, é ter uma ideologia neutra. Bom, primeira coisa, não há epistemologia neutra. O que é uma epistemologia? É uma forma de analisar conhecimento. É uma forma de saber se o seu conhecimento é verdadeiro. Não existe uma maneira de você fazer isso de maneira neutra. Você pode perguntar para qualquer filósofo epistemólogo, que eu estou dizendo. Se não existe isso para ciências naturais, que é uma parte de ciências, digamos assim, que mais se aproxima de algo objetivo que a gente tem, certo? De algo isento, de algo neutro, sem influências ideológicas, muito menos ainda isso vai existir para a história, para a sociologia ou para a política, certo? Então, assim, se você está analisando um fato histórico, se você está pensando uma posição política, se você está refletindo sobre os atos de um governante e você pensa que você está fazendo isso neutramente, ou seja, sem nenhum tipo de influência, você está muito enganado. Você está redondamente enganado, certo? Essa é uma neutralidade que não existe, ela sequer é desejável. Já vou explicar por quê. O que deve ser o fazer político? O fazer político, ele é a participação ativa do cidadão na vida pública, certo? E, por sua vez, a participação do cidadão na vida pública reflete o desejo que aquele cidadão tem do destino do seu povo, de sua gente e, portanto, de si mesmo. É essa que é a ideia do fazer político, certo? Essa ideia não é uma ideia apaixonada. Vocês me desculpem, o que eu quero fazer da minha vida não é algo desinteressado, não é algo isento, não é algo despido de emoções e de meus valores. É algo, sim, emotivo, é algo, sim, apegado, é algo, sim, apaixonado, entendeu? Quem pra mim disse que formulou uma opinião política desinteressadamente, não entendeu a ideia da política, entendeu? Política é pra ser uma arena apaixonada, não quer dizer que ela vai ser uma arena irredutível, uma arena onde ninguém vai mudar de opinião, de que todo mundo vai berrar e não vai ouvir o outro lado. Não é isso. Agora, mudar de opinião política de maneira leviana, poxa, eu acho realmente que você precisa pensar melhor na sua posição política. Que a posição política, ela deve se refletir na sua família, na sua comunidade, na escola, no trabalho, nas suas relações com o mundo, com os amigos, com seus pais. Política engloba tudo isso, você está entendendo? A minha posição política, e a posição política, por exemplo, do marxismo, ela tem uma fundamentação metafísica, certo? Ela precisa de uma metafísica para fazer sentido. Então, a minha posição política, por exemplo, ela tem a ver com o fato de eu ser ateu. Se eu não fosse ateu, minha posição política provavelmente ia ser diferente. Se eu não tivesse uma posição política, uma epistemologia materialista, ou seja, se eu não buscasse analisar a realidade por meio de elementos materiais, provavelmente eu teria uma posição política diferente do que eu tenho. Então, assim, mudar a minha posição política não é algo simples, porque uma posição ela está sustentada sobre toda uma visão de mundo. Você está entendendo? Não quer dizer que eu não vou mudar a minha visão política. Ela vai mudar, eventualmente, claro, e eu desejo que ela mude. Agora,
ler um debate de Facebook, esperar que a minha opinião política mude, poxa vida, é ser leviano, você tá entendendo? Eu não construí a minha opinião política de forma leviana. Então eu não quero que ela mude de maneira leviana. E isso vale também, então, para todos aqueles que têm uma opinião definida no espectro esquerda-direita. Ela é uma posição fundamentada sobre uma série de valores, sobre uma série de ideias, sobre uma série de construções, de leituras. Ela não é para mudar fácil, entendeu? E não há vergonha nenhuma de admitir pertencer a uma dessas posições. Então, aí eu preciso tirar da jogada aquela conversa mole de ah não, eu sou um livre pensador, eu tenho ideias próprias. Vocês não estão entendendo. Por que que existe a ideia de esquerda e direita? E a gente entra na questão dos partidos também. A gente vive em sociedade. O que que significa isso? Significa que ninguém vive sozinho, certo? Eu não vivo sozinho, eu preciso dos outros para viver. Eu estou imerso no meio onde se faz a coletividade. Por mais que você goste de ser individual, você precisa sim dos outros, seja por meio da divisão social do trabalho, seja por meio do fazer político. A coletividade existe. Sendo assim, se a gente tentar ficar falando sozinho, a gente não vai ser ouvido. A sociedade brasileira, por exemplo, tem 170 milhões de brasileiros. Da última vez que eu vi o censo, pelo menos. Eu acho que, na verdade, eu devo estar errando esse número. Enfim, se cada um deles, que provavelmente, com certeza, que todos esses brasileiros devem ter uma opinião diferente um do outro em relação à política. A minha opinião política pode ser muito parecida com a sua, mas eu garanto que vai ter alguma coisa que nós dois vamos divergir, em algum aspecto em particular. Entendeu? Então, nós nos agrupamos sobre bandeiras de esquerda ou direita, não porque nós dogmaticamente seguimos tudo aquilo que a esquerda ou a direita diz, mas porque nossas opiniões políticas pesam para o lado da esquerda ou para o lado da direita. Você está entendendo? É o contrário, não é que eu adapto as minhas opiniões políticas à esquerda e direita, e sim que o rótulo de esquerda ou direita serve para minhas opiniões políticas, entendeu? Ou pode servir para as suas no caso de você ser de centro. Você se isentar de fazer isso é saudável? Não necessariamente, entendeu? Especialmente não quando você está se isentando de fazer isso por razões erradas, por razões que você desconhece o fazer político. Porque o que acontece? Como eu sei que se todo mundo falar ao mesmo tempo ninguém vai ser ouvido, eu faço coro com aqueles que têm uma opinião política parecida com a minha. Ah, mas a gente não concorda em tudo. Tudo bem, a gente concorda em grande parte. Nas divergências internas a gente resolve depois. Por quê? Pra gente fazer um pleito para a sociedade como um todo, a gente precisa ter uma voz que é ouvida. A gente não pode chegar cada um falando alguma coisa igual está acontecendo hoje, com todo respeito aos protestos, e esperar que alguém, por mágica, consiga resolver essa situação. Porque não vai acontecer. Então quem se definiu como de esquerda ou direita, existem sim, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, existe quem faça isso sim por dogmatismo, existe quem faça isso sim por pensamento de manada, por ser de torcida. Mas essas ideias, esses conceitos, eles não são supérfluos. Eles são elucidativos, eles existem e eles são importantes que existam. Porque também eles têm a ver com você reconhecer que as suas ideias não são absolutas. Por exemplo, eu não tenho a ilusão de que se a sociedade fizesse tudo que eu falo para ela fazer, que tudo ia funcionar direitinho. Porque eu erro, entendeu? Eu me equivoco, eu tenho opiniões políticas que eu tenho certeza que devem estar incorretas. Então é importante sim que exista o outro lado, a direita, no caso que eu sou de esquerda, para que conteste as minhas opiniões e que pra gente, nesse processo de degladiação, a gente gere uma terceira via, ou então a sociedade escolha por uma terceira via, onde não aconteça isso e minimize os erros, certo? Vocês não acham tão saudável que exista um processo de contestação e competição, por exemplo, no meio científico, certo? Por que no meio político seria diferente? Há de existir sim essa oposição entre esquerda e direita, certo? E a parte que não é saudável é quando os dois lados ficam inflexíveis, entendeu? E passam a defender bandeiras simplesmente para discordar um do outro. Mas, quando isso não é feito, quando esse fazer político é feito de uma forma consciente, ele é extremamente saudável sim, certo? O que me leva agora ao segundo ponto, que é a questão da existência de partidos. Por que partidos são imprescindíveis? Como eu disse anteriormente, nós vivemos em sociedade, entendeu? Para que a gente seja ouvido na vida pública, para que nossa vontade seja feita na vida pública, a gente precisa ter uma voz única, uma voz uníssona, uma voz organizada, senão vira balbúrdia, ninguém vai entender o que a gente está falando, cada um vai falar, fala um a favor da PEC 137, fala um contra o aborto, fala outro a favor, fala um pelo Bolsa Família, fala outro contra. Não tem governo que consiga resolver, porque, você está entendendo, não tem um pleito bem definido. Aí entram os partidos políticos. Os partidos políticos são uma forma de organizar pessoas em torno de uma ideologia em comum, ou seja, em torno de um conjunto de ideias políticas, sociais e econômicas em comum, de maneira a facilitar uma organização de uma pleiteação frente aos governos, frente à vida pública, frente à sociedade.
É isso, para isso que existem partidos. Entendeu? E por isso que a inexistência de partidos políticos é perigosa. Porque daí você cai no individualismo social. Cada um vai falar o que quer falar e ninguém vai ser ouvido no final das contas. Agora eu preciso tirar da ideia também essa questão da democracia direta, certo? Primeiro, você sendo a favor ou não da democracia direta, você tem que concordar comigo que a transição para a democracia direta, se houver, teria que se dar por meio do Estado Democrático de Direito que a gente vive hoje. Você esperar que dessa balbúrdia que está acontecendo hoje, desses protestos, que eles fossem acabar simplesmente assim, e depois assim, de destituir o Congresso, matar o presidente da República, guilhotinar não sei o que, fosse de repente surgir uma democracia direta bonitinha, você está pensando, desculpa meu amigo, mas você está muito iludido. Muito. Você tem que acordar, você tem que ter mais leitura do mundo. Não é assim que funcionam as coisas. Até porque a ideia da democracia direta não vem sido fomentada. Eu não escuto ninguém defender a democracia direta aí, pela internet, na rua. Eu aposto que se você perguntar para as pessoas nas manifestações, a maioria nem sabe o que é isso. Então assim, desculpa, se você acha que o circo vai pegar fogo e desse fogo vai nascer a democracia direta, você está muito viajando na maionese. Entendeu? Então tá, jogamos isso fora. Então, se formos transitar para uma democracia direta, isso tem que ser feito pelo meio da democracia que existe hoje. Concluímos isso. Certo? Então tá certo. E isso tem que se dar por meio de partidos políticos, porque existe essa necessidade de organização dos pleitos, entendeu? Da sociedade ouvir o que a gente está sendo, do que está sendo dito. Agora, eu queria conversar com vocês o seguinte: a quem interessa esse discurso de descrédito a partido, esse discurso de descrédito à classe política? Você sabe quem que interessa isso? A oligarcas detentores dos poderes econômicos. É esses caras que interessam isso. Porque esses caras são quem corrompe o poder público. E esses caras que sempre saem impunes da porra toda, porque quem toma a porra da culpa são os políticos. Entendeu? E o cidadão que deveria estar fiscalizando o poder público, que deveria estar fazendo propostas, que deveria estar impedindo essa corrupção no poder público, não fez porra nenhuma, não fez essa fiscalização, não votou, anulou o voto na eleição, você tá entendendo? Depois vem dizer e olha a situação toda e fala: nossa senhora, isso aqui tá um caos. Claro que tá um caos. O político não foi idôneo, certo? Isso é um problema. Mas você também, que deveria estar participando da vida pública não é só votar nas urnas, não fez isso. Então houve essa corrupção, certo? E os detentores do meio econômico fomentam essa conversa. Você vê na Globo, não tem o CQC, não tem o CQC, adora zoar político, não adora? Não adora falar que política é tudo ladrão, que político não sei o quê. Por quê? Porque essa aí conversa é interessante. Que daí a hora que a porra fica feia, todo mundo percebe que tá vivendo num país onde não tem transporte, não tem educação, não tem saúde, todo mundo joga a culpa nos políticos, os políticos perdem a cabeça, tá entendendo? São depostos. Aí entram novos políticos, satisfazendo o interesse econômico desses caras outra vez, entendeu? Você fica satisfeito achando que você fez uma revolução social, esses caras continuam aí lucrando nas suas costas e pronto, acaba por aí. Ou quando não é isso, é pior ainda, ou acontece um golpe de Estado, assume um ditador, alguém que acha interessante esse tipo de conversa e fica lá. Então esse tipo de discurso de descrédito à classe política, ele é fomentado por esses caras, pelos detentores de meios de comunicação, pelas oligarquias econômicas e por fascistas, por pessoas que querem ter um poder totalitário. Porque você afastar o partido da vida pública é justamente você afastar a ideia de coletividade e de participação do cidadão na questão da cidadania. Então muito cuidado quando vocês estão defendendo a ausência de partido político. Você que acha que não existe esquerda e direita, que você transcendeu a ideia da esquerda e direita, você me desculpa, na verdade você nem entendeu por que existe a ideia de esquerda e direita. Eu acho que você precisa pensar um pouco melhor. Entendeu? Você que diz que não tem partido político e bate com orgulho, eu acho que você precisa pensar um pouco melhor no que você tá se orgulhando de ter feito. Você acha mesmo que não tem ninguém no Brasil que tenha opiniões políticas parecidas com as suas? A ponto de você poder formar um partido político com ela? Entendeu? Se tá faltando, se nenhum partido político tá representando os interesses do povo brasileiro, então deveriam se abrir novos partidos políticos, ou os partidos políticos que existem deveriam ser cobrados disso. Mas não, ao invés disso, o que acontece é, não, fora partidos políticos. Pô, vocês estão dando um tiro do pé do nosso sistema democrático. Então, não tem nenhum partido político que me representa. Olha só, que vergonha, certo? Que vergonha, não tem partido político que representa nenhum brasileiro. Que grande vergonha. Vergonha pra gente, entendeu? Vergonha pros políticos? Sim, com certeza. Bando de filha da puta pouco idôneo, que se vende pra esses oligarcas do poder econômico. Com toda certeza. Mas
Que vergonha pra gente. Cadê a nossa mobilização? Cadê a criação de novos partidos? Cadê a fiscalização nossa em cima desses partidos? Você tá entendendo? Cadê as reformas? Isso tudo não é pra ser cobrado só quando estoura um estopim assim, de insatisfação social ou quando acontecem eleições. Isso tem que ser cobrado ativamente o tempo todo da vida pública. Democracia é isso, gente. Entendeu? O direito das pessoas se unirem em grupos, certo? Com ideias em comum, é central para a democracia. E se não há partido político que esteja representando o povo brasileiro, isso só é sinal de como o povo brasileiro está politizado. Entendeu? É só sinal de como o povo brasileiro não está participando ativamente da vida pública. Porque daí os partidos que já existem estão corrompidos, não representam interesses daqueles que são politizados, ou representam interesses daqueles que são politizados a despeito das falhas internas que existem, mas a grande maioria das pessoas não se sente representada. Ora, se não se sente representada, por que não se cria novos partidos? Por quê? Entendeu? A ideia, a solução toda, a solução democrática não é extinguir os partidos políticos, é criar novos partidos políticos, é fiscalizar a ideia dos partidos políticos que existem. E é isso que tem que ser tomado cuidado. Vocês não estão percebendo isso. E é esse o meu medo. Entendeu? É esse o meu medo, porque em todo regime totalitário, quem falou que eu só falei de nazismo e fascismo? Tá bom, eu falo, stalinismo também, na questão do Mao Tse Tung na China também. Todo regime totalitário não tem pluripartidarismo. Então é tudo que vocês estão querendo. Vocês estão entendendo? E vocês estão colocando isso como, ah não, mas aqui é diferente, porque aqui a gente quer o fim da corrupção. Lá no nazismo e fascismo, não sei, os caras eram uns malvados rindo de judeu em campo de concentração. Não, gente. Vocês estão enganados, desculpa. A argumentação de nazista, de fascista ou do Stalin foi a mesma que vocês estão usando. É pra acabar com a corrupção, é pra acabar com a impunidade, é pra acabar com a falta de educação, entendeu? Então por isso, esses partidos, por isso estão destruindo o país, é a mesma argumentação. Vocês estão achando que vocês são déspotas iluminados? Vocês são mesmo. Só que não déspotas, vocês são ditadores com esse tipo de discurso. Então, por gentileza, prestem atenção no que vocês estão defendendo. Tá certo? Eu espero que o vídeo não tenha ficado confuso, que a linha de argumento possa ser seguida de forma satisfatória. E é isso aí, a gente vai se conversando. Até a próxima.